Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Carla Oliveira. Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma história muito interessante, está dentro do livro de Esther. Tá aqui, já tô com a minha Bíblia. A história está dentro do livro de Esther e é uma história muito interessante, gente, muito interessante mesmo. E dentro dessa história a gente pode tirar duas lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida hoje, tá? Então, assim, essa história é sobre o banquete do rei Assuero, tá bom? O rei Assuero, ele dá um banquete para 127 províncias, ou seja, estaria nesse banquete príncipes, tá nesse banquete pessoas importantes, porque o rei Assuero era um rei muito rico mesmo, e ele dominava 127 províncias, você não tem noção do tamanho disso tudo. E aqui a palavra de Deus diz que ele reinou, né, desde a Índia até a Etiópia, né, sobre 127 províncias. E esse rei, ele tá na cidadela de Suzã, tá? E ele dá um banquete. E esse banquete representa a escola da Pérsia e da Média, tá? E os príncipes nobres de toda a província ficam perante a ele. Então, qual é a intenção desse rei dar esse banquete? Ele simplesmente queria mostrar para todos eles a sua grande riqueza. Ele queria mostrar a extensão da sua riqueza, toda a tua grandeza, todo o teu poder. Ele queria mostrar para esses reis, tá? E aqui, se você continuar lendo, eu não vou ler para não perder tempo, nos versos aqui 5, né? 5 não, 4. 4. Ele mostra toda a tua grandeza, toda a tua glória por 180 dias. Isso representa 6 meses, gente. Ele dá um banquete que dura 6 meses. E não satisfeito, ele ainda estende aqui no verso 5, vai falar que ele estende por mais 7 dias, porque ele quer também que o povo participe. Então, ele convida todo o povo para participar dessa festa, desse banquete. E isso acontece no Palácio Real. Imagine um povo inteiro dentro de um Palácio Real, para você ver a grandeza disso tudo. E ali, no verso 6, você vê que ele começa a descrever o que havia lá, tá? Ele começa a descrever que tinha tecido branco, de linho, estofa de púrpura, pedras preciosas, havia taças de ouro, né, taça de várias espécies, que ele havia liberado assim, vinho real para todo o povo. Então ele deu uma festa grandiosa, tá? Mas aí, o que acontece? Ele mostra toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua riqueza. Ele mostra que ele é grande, que ele é poderoso. E aí, no final desses 7 dias, ele resolve mostrar a sua formosa rainha. Porque a palavra aqui diz, né, na Bíblia, que ele vai mostrar diante dos príncipes, dos reis, né, dessas 127 províncias, a sua formosa rainha. A palavra diz que ela era extrema formosa. Tinha extrema formosura. Então ele estava lá na expectativa de mostrar a sua rainha para todos aqueles príncipes. E ele pede para os seus 7 eunucos ir buscá-la. Só que acontece algo muito inusitado. A rainha se recusa a vir à presença do rei. E aí, o que acontece? Bom, o rei fica enfurecido, ele fica inflamado de ira, só que ele vai lá e chama os sábios para poder decidir o que faria, porque imagina, diante de 127 províncias, diante de uma galera importante, só tinha nobre, ele pede para chamar a rainha se recusa. Ele passou muita vergonha. Se fosse hoje em rede nacional, a gente poderia dizer, né, que vergonha em rede nacional. Mas aí ele fica enfurecido, ele fica com raiva, só que ele chama os sábios para decidir o que fazer, porque ele passou vergonha. Tá, então não posso deixar a situação dessa maneira. Imagine as outras mulheres, como é que vai ser, como é que elas vão tratar os maridos. Então ele ficou com essa preocupação. Então ele chama os sábios para decidir o que fazer. Isso foi bem importante você pegar, tá? E o que acontece? Ele reúne os sábios e decide que ele vai banir, né? Banir a rainha, porque
desobedeceu, descumpriu, né? Descumpriu a missão que ela deveria, né? A missão que ela deveria atender, né? Atender, né? Por quê? Assim, quando o rei tem uma rainha, a rainha tem um papel a cumprir, tá? Dentro desse reino, né? Ela tem uma vida plena, ela tem uma vida recheada de regalia, ela tem uma vida de conforto, mas ela também tem obrigações. Então, essa rainha, ela representava o quê? O poder do rei, ela representava a beleza do rei, a autoridade do rei, a glória de um rei. Então, quando ela descumpre suas obrigações, ela é punida e ela é banida, tá? Então, vamos voltar lá em Gênesis, que eu quero te explicar uma coisa. Bom, a palavra de Deus diz que lá em Gênesis, quando ele cria o homem e cria a mulher, ele coroa o homem de poder e glória. A palavra de Deus diz que o homem foi coroa da criação, né? Porque ele deu uma missão para o homem de governar sobre tudo. Mas devido à sua queda, né, transgredindo a vontade de Deus, toda a criação foi sujeita à vaidade. Mas percebe aqui em Gênesis que Deus já estava falando de coroa, Deus já está falando de reinado. Poucas pessoas se atentam para isso, porque se Deus fala que o homem foi a coroa da criação, isso está se referindo e apontando para um reinado. Então, quando Deus entrega para nós uma coroa, ele entrega também todas as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? O papel de autoridade, o papel de beleza, o papel de riqueza, o papel de administrar tudo isso. Então, Deus entrega para nós uma coroa. Ele escolheu eu e você para reinar nessa terra. Porém, quando nós não aceitamos, quando nós nos recusamos a atender o chamado do rei, né, o papel que ele entregou para nós como coroados desse reino, ele pode tirar essa coroa de você e dar para outra pessoa, como fez o rei Assuero, né? Então, qual é a lição, a primeira lição que a gente aprende nesse texto? Bom, quando o rei Assuero ele recebe a recusa da rainha em se apresentar, ele se enfurece, ele se inflama, mas ele toma uma atitude sábia. Ele chama os sábios para decidir o que fazer. Então, é uma grande lição para nós hoje em dia, porque quando nos acontece algo a ponto de nos enfurecer, nos tirar, né, das nossas emoções reais, nós precisamos lembrar que a gente precisa nos acalmar e tomar decisão sábia e não decisão imediata, né? Segunda lição é que nós podemos tomar aqui dentro do livro de Esther, em relação à Rainha Vasti, é algo que quase ninguém se atenta, sabe? A maioria das pessoas, ela foca no erro de Vasti. A maioria das pessoas vai focar no erro de Vasti. A Vasti errou. Mas lembre-se de que apesar de toda a regalia que ela tinha, apesar de toda a liberdade da banquete para as mulheres que ela quisesse, ela jamais poderia descumprir o papel dela de rainha, que naquele momento foi atender o chamado do rei, né? Para representar aquelas 127 províncias ali presentes, durante, né? Com todo aquele povo, com todos aqueles nobres daquele local, né? Então, por causa dessa recusa, do descumprimento do papel dela, ela perde a coroa e ela é banida do reinado. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? Saiba cuidar da coroa que Deus te entregou. Porque quando o rei te chamar e você tiver atarefado de coisas para fazer, que pra ti, assim, você julga ser mais importante do que as coisas do rei, ele poderá tomar a sua coroa e dar para outra pessoa. Então entenda que o chamado do rei é muito mais importante do que tudo nessa terra, tá? Todos nós esperamos ansiosos pela vinda de Jesus, então nós precisamos estarmos prontos para atender esse chamado, tá? Então não fique desligado como aquelas 5 virgens lá que não levaram óleo suficiente para suas vasilhas, né? E quando o noivo chega, elas ficam do lado de fora. Então fica ligado, quando o rei te chamar, esteja pronto para atender, tá bom? Porque se você tiver atarefado no momento que ele chamar, ele pode tomar sua coroa e dar para outra pessoa. Não deixe isso acontecer. Fique atento. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha trago reflexão para você nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Tchau.